Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT. Está iniciando mais uma semana de esporte na TV. E aqui, nesta segunda-feira vermelha, ele que cumpriu o prometido. Está aqui vestindo a cor do Esporte Clube Internacional, campeão gaúcho de 2014, Luciano Gasparini, a quem eu agradeço a presença e desejo boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Então, cumprindo a promessa, num dia posterior à reinauguração do Beira-Rio, eu vim coincidentemente de vermelho e tu brincaste comigo. Só coincidência, né, Luciano? Naquele momento foi só coincidência. Aí, então, eu propus uma brincadeira para provar que não tem vermelho nem azul, não tem problema de vestir nenhuma das cores. Eu viria com as cores do campeão gaúcho, que é o Internacional. Então, já aproveito para parabenizar os torcedores colorados aí pelo tetracampeonato de forma merecida. Nós vamos abordar mais adiante ainda. Verdade, falaremos de primeira divisão no segundo bloco. Então, começando em ordem decrescente, vamos falar da Terceirona. O Estância Velha encerrou sua participação na última sexta-feira, perdendo por 4-2 para a equipe do Sapucaiense. O Estância agora que busca reforços para o segundo turno da competição, já que está eliminado do primeiro turno. Luciano Gasparini, o Estância Velha, não fez uma campanha boa no primeiro turno, mas agora a expectativa é de que faça uma melhor campanha neste segundo turno da competição. É verdade, Moreno. O Estância começou bem a competição, Deu a impressão, de repente, pudesse brigar por uma vaga. Foram 2 empates nos 2 primeiros jogos. Foi isso, Exatamente. E daí depois ficou 4 jogos aí sem pontuar. Fez a pior campanha nessa primeira fase, teve a pior defesa da competição. Então precisa se reforçar se quiser postular uma das vagas, E teve a questão também da perda do técnico, a demissão do Paulo Cunha, que acaba sempre prejudicando o andamento de um trabalho. Vamos ver e vamos aguardar, Agora tem a decisão aí das quartas de final, que vai decidir uma das vagas já, e vai ter um mês para trabalhar o Estância, que dia 16 de maio reestreia aí na competição contra o Sapucaiense. É verdade. E no domingo, pela última rodada, tivemos Bagé 0, Sapucaiense 0, resultado que eliminou o Sapucaiense no saldo de gols. Tivemos também Farroupilha 1, Rio Grande 2. A equipe do Rio Grande se classificando em primeiro, Farroupilha ficando de fora. São Gabriel 2, Guarani de Bagé 0. São Gabriel se classificando ali, Guarani já estava classificado. Palmeirense 1-0 no 15, as duas equipes se classificaram. O Gaúcho levou uma sacolada do Guarani de Bagé 4-1 em casa. E o Guarani de Venâncio Aires, a grande decepção, o Luciano Gasparini vai falar daqui a pouquinho, perdeu para o Três Passos por 2-1 em casa e ficou de fora, talvez aí a grande surpresa. As quartas de final, que ocorrem quarta e quinta-feira, terão Rio Grande contra Três Passos, Garibaldi contra São Gabriel, Bagé contra 15 de novembro e Palmeirense contra Guarani de Bagé. Luciano Gasparini, suas considerações sobre os classificados e os eliminados da Terceirona. Realmente, a grande surpresa aí fica por conta do Guarani de Venâncio, que tem o Carlos Gavião como treinador. O Guarani de Venâncio, que é uma equipe tradicional do nosso interior, já disputou a primeira divisão, inclusive sendo campeão em 2002, naquele super campeonato, que depois no duelo contra o Internacional acabou perdendo. Que um ano que revelou, inclusive, o Mano Menezes, como um grande treinador aí do nosso estado. Então o Guarani, a grande decepção, achei que pudesse brigar por uma das vagas, quem sabe aí no segundo turno, E o São Gabriel também, O São Gabriel esperava uma campanha melhor, mas chegou entre os 4, entre os 8 agora, nas quartas de final, e acaba virando um dos postulantes dessa vaga aí pela tradição e pelo profissional que eu estou sempre elogiando aqui, que é o Carlos Moraes, que a gente comentava também que é difícil esse primeiro ano de adaptação a essa nova regra, onde apenas 3 profissionais com acima de idade de 23 anos podem participar da competição. Os restantes têm que ter idade mínima, abaixo dessa faixa etária. Então, vamos aguardar. É difícil de apontar aqui alguém
porque a competição foi muito equilibrada, ninguém despontou, não teve nenhuma referência técnica. Poucos pontos dos líderes dos grupos, né? É verdade, eu estava olhando aqui o grupo, o primeiro grupo aqui que teve Rio Grande, Bagé, o Guarani e São Gabriel, apenas 2 pontos separaram o primeiro do quarto colocado, né? E no outro grupo teve o 10, foi o líder e com 6 pontos classificou o quarto. 6 pontos em 5 jogos no grupo B, no caso, né? Exatamente, sendo que o Guarani ficou com 5, aí 1 a menos. Mas uma equipe que em 5 jogos soma 5 pontos não merece classificar, não merece né? classificação, é verdade. 33% de aproveitamento. Então, eu acho que eu continuo apostando aí no São Gabriel, né? E talvez no Palmeirense aí que tem acho que se eu não me engano é o Paulo Henrique Marques. O Paulo Henrique Marques, acho que está treinando lá, que foi o treinador do Tupi o ano passado, que subiu para a divisão de acesso, né? Então é um treinador que já tem experiência em acesso, em ascender algumas equipes. Então isso pode pesar num momento como esse. A curiosidade, Luciano, que eu apontaria na terceira divisão, né, a terceirona, é que os clubes vão enfrentar no segundo turno, que começa no meio de maio, as mesmas equipes da primeira etapa. Ou seja, vão ter já um maior conhecimento, né? Acho que isso aí vai acirrar ainda mais a disputa, né? Na verdade eu não consigo entender o porquê disso, né? Na verdade, Luciano, é a questão da regionalização, é para os clubes gastarem menos com viagens. Mas aí tu pega, por exemplo... Aqui as exceções são o Estância Velha, né? E a equipe do Sapucaense, que acabaram ficando num grupo, né? Na verdade é um grupo da região sul, né? Tem Rio Grande, Bagé, Centro-Sul ali. Bagé, Rio Grande, São Gabriel, aí tem Sapucaense e o Estância Velha, tem o Farroupilha também, que é de Pelotas. Só que é difícil fazer uma regionalização. Aqui tem o 15 de novembro, que também está no outro grupo. Então, e aí tem o Palmeirense, na verdade não é bem regionalizado, né? Eles tentaram fazer o mais próximo possível, né? Mas e aí é um pouco complicado, é fazer uma competição. Eu acho que tem um desequilíbrio técnico, embora tenha sido sorteio, né? Aí um grupo com 6 equipes, o outro com 7, aí não tem enfrentamento com o outro grupo, repetem os mesmos jogos, mas é o que temos para o momento, né? O que a Federação Gaúcha de Futebol oferece, e os clubes concordaram, né? Não podem nem reclamar, tem que jogar e tem que conseguir o acesso dessa maneira aí. O incrível mesmo é que com essa pontuação, como tu falou no início, é praticamente impossível a gente decretar que um time ou outro seja favorito, né? Todo mundo perdeu, todo mundo empatou. Realmente foi um equilíbrio aí grande e surpreendente, né? Se baseando aí no Guarani de Venâncio, equipes tradicionais. O próprio Sapucaense aí, que também já participou da primeira divisão, mas também vem numa fase aí complicada, acho que muito similar à do Canoas, né? Com muitos problemas estruturais, problemas de dirigentes com dificuldade de nomes aí para assumir os clubes. Não tem muito apoio da comunidade pela proximidade com a dupla Grenal. Então eles vivem situações parecidas, aí Sapucaense, o Canoas, o próprio Aimoré, embora muito mais tradição que essas duas, viveu um momento difícil, conseguiu o acesso aí, graças a Deus conseguiu permanecer, porque o Aimoré tem que estar entre os grandes pela história que tem, né? Verdade. Vamos então subir um degrauzinho, né? Vamos agora para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que teve o segundo turno iniciando no sábado e um jogo também no domingo. Os resultados pelo grupo do Canoas, né? Tupi 1, Canoas 0, Inter de Santa Maria 3, União Frederiquense 1, Santo Ângelo 3, Rio Pardense 0, Avenida 1, Panambi 0. Daqui a pouquinho a gente fala da chave B, Luciano, mas na chave do Canoas, a chave A, onde estão os principais concorrentes dele ao rebaixamento, o Santo Ângelo, que seria a primeira equipe a se escapar, ganhou, abriu 11 pontos de diferença. Acho que agora para o Canoas ficou difícil, né? Se manter na primeira divisão via classificação geral. Com certeza, 11 pontos para tirar, agora faltam 6 partidas, né? São 11 para tirar em 18, tem o confronto direto, que teoricamente facilita, se obtiver os 3 pontos, aí são 8 em 15, né? Então é uma tarefa bastante difícil, complicada, eu já diria remota, né? Então o Canoas vai ter que brigar pelo título do segundo turno, porque o regulamento prevê que o campeão de um dos turnos que consegue acesso à primeira divisão não pode ser rebaixado. Então essa seria uma forma, e a outra, que nós conversávamos aqui fora do ar, antes do programa, é que se ele chegar à final e perder, e eventualmente perder, ele vai postular essa terceira vaga junto com o Brasil de Farroupilha, que perdeu o primeiro turno para o Ipiranga, né?
Então, Aí seria 8 ou 80, né? É, Ganha, tá na primeira, perde, tá na terceira. Que situação curiosa, inusitada, né? curiosa. Inusitada pelo formulismo aí dos regulamentos que a gente vê aí pelo Brasil. Até para trazer como curiosidade, um absurdo lá no Recife, não sei se tu observaste. Sim, 3-0 e 1-0 ia pros pênaltis. E o que venceu de 3-0 ficou fora. Incrível, né? Então, sei lá, eu acho que eles pensam em dar um certo equilíbrio, dar uma oportunidade para uma equipe do interior, de repente... Eu acho que foi essa até a intenção, só que a equipe do interior goleou e acabou se dando mal, né? Então, na verdade, tem uns absurdos aí que a gente não consegue entender. O Santa Cruz, né, enfiou 3-0 no Sport no jogo de ida, acabou levando 1-0 e perdeu nos pênaltis. O Náutico tomou uma sapecada do Salgueiro, lá no Sertão, e aí venceu também por 1-0, ganhou nos pênaltis. Os dois que tiveram menor saldo acabaram vencendo nos pênaltis e passando. Incrível, né? Só no Brasil acontece esse tipo de coisa. Mas falando em especial do jogo do Canoas, Luciano Gasparini, eu tive a oportunidade de acompanhar via rádio, né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Mas até com a, vamos dizer assim, parcialidade da rádio local, né? Lá de Criciúmal, né? Sempre tendendo a apoiar até o time da casa, né? Discutam se é indiscutível se é correto ou não, mas enfim, a gente percebeu que o Canoas teve uma atuação muito melhor do que vinha tendo no primeiro turno, contra uma equipe que foi muito bem na primeira etapa da competição, foi eliminada nos pênaltis, reclamam até hoje de um erro de arbitragem, num gol mal anulado, que o Tupi poderia ir até a final, né, do primeiro turno, mas enfim, o Canoas jogando fora de casa, contra a torcida, contra um campo ruim, acabou perdendo de 1-0 no último minuto, Luciano, e talvez aí dando esperança, né, à torcida do Canoas de que o segundo turno possa ser bem diferente do primeiro. Essa é a sina do Canoas, né? Quando ele vai bem, ele perde 1-0 com gol aos 44 do segundo tempo. E é uma pena, eu também acompanhava via rádio. Não sei se na mesma rádio que tu, acho que sim. Né? Acredito que é a única, né, que transmitiu o jogo. Então, foi uma pena, a gente apostava, de repente, fez uma grande partida, o goleiro foi substituído até por lesão, né? Verdade. Ele vinha fazendo uma grande partida, o goleiro do Tupi, e o Tupi se mostrou um adversário forte, né? Porque foi o campeão campeão não, o campeão líder, da chave, o líder assim. da chave na primeira fase, e depois postulante a uma das vagas do acesso que acabou não conquistando. Mas é uma equipe que já está com, o Tupi já está com 17 pontos, Já se livrou do rebaixamento. Apenas 2 pontos à frente do Ipiranga, aí, que é o líder na classificação geral. Então mostra que é uma equipe forte. O Canoas foi lá, enfrentou de igual para igual, até sendo superior em alguns momentos. Né? A gente ouviu pelo rádio aí que desperdiçou a oportunidade de gols com o Elton, né? Com o Lucas no fim da partida. Essa do Lucas, Luciano, eu estava conversando com o Dentinho, o auxiliar técnico, e com o Marcelo Chigarribe, o treinador. Eles disseram que foi algo incrível. À frente da marca do pênalti, sozinho, o marcador mais próximo estava na meia-lua da grande área, ele tinha o gol à frente, toda a chance de marcar o gol era tocar por cima, tocar pelo lado, ele isolou a bola, né? Tentou bater por baixo, tentou dar uma pancada e acabou errando. O Luquinhas, que vinha jogando muito bem, né? e iniciou na reserva esse jogo, um sinal de que a qualidade do grupo aumentou muito, né? Vamos dizer assim, os destaques estão no banco do primeiro turno, e quem era mais ou menos já nem consta mais no grupo, né? Dá pra ver que o Canoas reforçou bastante. Teve aí estreias, né? O zagueiro Júlio César, elogiadíssimo pelo Marcelo Chigarribe, que a gente conhece muito bem da equipe júnior, né? Tá fazendo falta, inclusive, no júnior, que a gente vai falar mais adiante. Também tivemos a volta do Wagner à lateral esquerda, que vinha jogando o Serginho ali nas 2 últimas rodadas. O Wagner acabou voltando a assumir sua titularidade. Lineker, volante, camisa 5, ex-base do Internacional, jogando muito bem, de capitão da equipe. Aí no losango, hoje o Marcelo explicou, o Lineker na ponta de trás, nas 2 pontas o Peterson e o Jader, jogador também que chegou, também jogou na base do Inter, e à frente o Michel, já em plenas condições físicas, jogando muito bem o Michel, e na frente 2 centroavantes, 2 homens de área, o Elton e o Edmilson, que disputou a primeira divisão pelo Cruzeirinho. Talvez aí uma esperança, né, de que o Canoas consiga fazer mais gols aí nesse segundo turno. Não, e o próprio resultado também é um alento, que foi digamos assim, a primeira partida que o Canoas perde apenas um gol fora de casa. Exatamente. Que vinha sendo goleado em todos. E pelo Cerâmica também, na estreia do Marcelo. Com exceção do Cerâmica. Então o Marcelo, na verdade, está já fazendo bons enfrentamentos, está conseguindo ajeitar a equipe.
Só que futebol se faz com tempo, com treinamento, com sequência. Talvez esse um mês aí tenha dado para entrosar a equipe, né? Só que foram chegando novos atletas aí, né? Dois chegaram em cima da hora. Em meio aos treinamentos, e até pela dificuldade que financeira que o Canoas enfrenta, ele tem que contar aí com atletas que queiram se enquadrar com a realidade que hoje o clube vive. Mas já mostrou uma melhora, né? Então vamos aguardar agora quarta-feira o próximo jogo contra o Inter de Santa Maria, um jogo difícil também. Vai ser um jogo também para balizar. A gente vai poder ver de perto aí como é que o Canoas vai se comportar. O Canoas vai jogar em casa, né? Teoricamente, de repente consegue fazer prevalecer o fator local, embora não tenha contado com... A torcida do Inter de Santa Maria acho que vai ser maior. Hein? Nem contra o Glória também foi supremacia, né? E tem um treinador experiente que é o Badico. Exatamente. Então, Josiel de centroavante e esse Flamengo. Vai ser um bom jogo. Só para a gente encerrar esse bloco, tivemos o Campeonato Gaúcho Júnior com a última rodada, teoricamente, do primeiro turno, né? Com as equipes enfrentando as equipes dos outros grupos. Tivemos Osoriense 0, Grêmio 1, São José 3, São Paulo 0, Lajadense 1, Cruzeiro 3, Veranópolis 0, Cerâmica 2, Brasil 2, São Luís 0, Aimoré 2, Igrejinha 0 e Juventude 3, Novo Hamburgo 0. O Canoas levou 9-0 do Internacional, mas isso é assunto para o próximo bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia do Sul. Um canal aberto para a educação e para os destaques turísticos do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre. Programas que destacam as pessoas de sucesso e a realidade das periferias. Uma televisão feita para você e para milhares de pessoas que assinam a RCT. Rede Comunidade de Televisão. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes Assessoria e Comunicação. Acessa lá, tá bonito o site, www.coca.com.br. Você já sabe, né? 1K no início, 2Ks no meio. Então a gente falava, Luciano, do Campeonato Gaúcho Sub-20, o Canoas levou 9-0 do Internacional, e não por isso, né? Por outros motivos profissionais. Hoje o Silvio Rogério anunciou sua saída do clube. Ele que era preparador físico do profissional e técnico dos juniores, vai para o Sub-17 do Avenida de Santa Cruz, que tem mandado seus jogos, começou mandando seu jogo contra o Grêmio no final de semana, no Centro Olímpico Municipal. Com certeza fará falta nas duas frentes o Silvio Rogério, né, Luciano? Com certeza. Além de ser um profissional dedicado e trabalhador, né, que ele se engajou aí nessa nova realidade do Canoas, incorporou todo esse trabalho que vem sendo feito e não se queixou em nenhum momento das dificuldades, inclusive trazendo material de casa aí para fazer trabalho de fisioterapia com os atletas e até o trabalho físico. E infelizmente deixa o Canoas, né? Infelizmente para a gente que trabalha em torno do Canoas, mas felizmente para o Silvio Rogério, que está recebendo uma oportunidade profissional que ele julga interessante, né? Vai para a Avenida Sub-17, que é um clube de empresários aí que está disputando o Juvenil B. Então, toda a sorte aí para o Silvio Rogério, profissional que já conhecia ele da arbitragem, já tinha admiração pelo trabalho dele, agora mais próximo ainda no Canoas, também aprendi a admirar mais ainda, então desejo sorte aí pro Silvio, que ele tenha sucesso aí na carreira dele. E os 9-0, Luciano, infelizmente esperados, né? Não esperava tanto assim, a gente esperava dificuldade, né? Porque já tinha tomado 6 do São José em casa. O Júlio César fazendo falta na zaga. Isso também mostra a qualidade do Júlio César, que com ele em campo, o Canoas vinha fazendo bons enfrentamentos, tendo alguma dificuldade, mas conseguindo pelo menos, né, placares mais justos.
Ele é um jogador assim que me impressionou, nós já comentávamos nos jogos dos júniores. Não é um jogador assim de exímia qualidade, sair jogando aquele zagueiro clássico, mas é um zagueiro que se impõe, embora ele seja franzino, ele tem boa capacidade de antecipação, ele tem bom tempo de bola, né? É um jogador firme, viril, joga sério. Então, já foi profissional, já fez um jogo difícil fora, foi bem de novo, não comprometeu, foi elogiado aí pelo treinador, inclusive. Então, na minha opinião, foi um acerto da comissão técnica profissional em puxar esse jogador. Ele já era merecedor de uma oportunidade. Então, lamentavelmente para a equipe sub-20, que não conseguiu repor a altura, e justamente uma troca em uma equipe forte, que nem o Internacional, acabou sentindo, né? Foi 5-0 no primeiro tempo, e depois mais 4 no segundo, aí, somando, dá 9-0, um resultado bastante ruim e que pode até comprometer aí na sequência do campeonato. Agora pega o Grêmio, né? A tabela também foi ingrata. E o jogo teve o mando invertido, seria no Centro Olímpico, mas em comum acordo aí com as diretorias, ele foi passado lá para Eldorado, então é quinta-feira, às 13h30 da tarde. Mas Luciano tem dois lados, né? Eu já olho do lado positivo, né? Que a base do Canoas já vem dando resultado, enfim. A intenção da base é sempre, né, levar jogadores para a equipe profissional, reforçar. E tá aí o Canoas, vamos dizer assim, de graça, né, dentro da casa, conseguindo um jogador importante pro elenco. Isso é importante também, né? Com certeza, né? E a gente já vê alguns outros jogadores ali, o Kainan, um jogador que me com condições, né, de jogar no time de cima. Tem chamado a atenção pelo menos para estar no grupo. O próprio Bruno Becker, o lateral esquerdo, que tem jogado mais à frente no Júnior, ele também já integrou o grupo principal. O próprio Anderson Kaiser fazendo os golzinhos dele, é um atacante de área aí, importante também. Pelas dificuldades que o time vem enfrentando, ele acaba não tendo muitas oportunidades de gols assim, em seu favor, mas vem fazendo os gols importantes. O bom, Luciano, é que hoje me confirmaram que o Canoas vai jogar a Copinha no segundo semestre, né? Então esse time júnior continua jogando até dezembro, importante também. Isso é importante e deve agregar outros jogadores. Já tem uma mudança aí de postura na diretoria do Canoas, que é se manter para o segundo semestre, coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos. Isso é importante para dar sequência no trabalho. O Fachel assim, me surpreendeu positivamente. Eu já conhecia ele do Cruzeiro, mas de longe. Agora trabalhando mais perto, assim, ele é um profissional sério, um profissional dedicado e até nós conversávamos aí no jogo lá contra o Juventude, no do Júnior, né, na derrota de 1-0, eu elogiei pessoalmente o trabalho dele e ele falou, a gente sabe das dificuldades, que a gente não vai ter alguns frutos como a gente gostaria, mas o importante é a gente ter a consciência tranquila que a gente está no caminho certo, né, que mais tarde aí vai acabar dando a resposta que a gente quer. Com certeza. Já que a gente falou, né, da goleada do Internacional Sub-20, vamos falar da final do Campeonato Gaúcho. Internacional batendo o Grêmio por 4-1 em Caxias do Sul e conquistando o tetracampeonato. Indiscutível, né, Luciano Gasparini? Com certeza, né? Eu já tinha manifestado aqui que eu achava muito difícil o Grêmio reverter por todos aqueles aspectos de estar disputando uma competição paralela, de ter a ausência do Luan, que transforma completamente a equipe quando ele não está. Fica uma equipe burocrática, lenta, com dificuldade de transição do meio para o ataque, que se viu no Grenal e ainda teve a colaboração do Enderson, né? É verdade, no intervalo o Enderson Moreira acabou comprometendo, né? Fazendo o que ele ameaçava já há algum tempo, né? Retirando o Edinho do time para colocar um meio ofensivo. Ele tinha feito isso contra o Nacional, o time tinha melhorado, mas o Nacional não é o Internacional, né? O Nacional, o futebol uruguaio já vem com dificuldade há muito tempo. E o Nacional tinha mostrado todas as fragilidades, sendo derrotado em todas as partidas, só teve um empate com o Nils. E o Grêmio ainda assim teve dificuldade pela ausência do Luan. E naquela partida o Enderson já tirou o Edinho e o Grêmio mostrou fragilidade defensiva quando ele foi tirado, né? Sofreu algumas oportunidades de gol em favor do adversário. E o Alan Ruiz não deu resposta. O Enderson vai falar um pouquinho primeiro da falha do Enderson. Ele mesmo admite a falha quando ele repõe o Léo Gago, um volante ali. E o time melhora de novo. Exatamente. O futebol tem que ter equilíbrio ali, principalmente no meio de campo. Começa a se confirmar aquela tese do Renato de que o Maxi Rodrigues não pode jogar no time do Grêmio. Pelo menos não num esquema desprotegido, né? Ele é completamente descompromissado de marcação. E o mesmo se vê no Alan Ruiz, que era um jogador que parecia que ia dar uma resposta interessante.
mas não vem correspondendo. Eu acho que, infelizmente, não é o jogador que o Grêmio procura, que o Grêmio precisa. Ele é um jogador também lento, burocrático, não tem feito o jogo andar. Por vezes a gente vê ele parado no campo, né? Então o futebol de hoje exige um jogador mais competitivo, e esses jogadores que o Grêmio tem apresentado na meia, na articulação, não tem sido assim. Aproveitando o gancho, Luciano, daqui a pouco, claro, a gente vai exaltar aí as qualidades do Internacional, especialmente do técnico Abel Braga. O Grêmio hoje apresentou o Rodriguinho, né? Meia que se destacou ano passado pela equipe do América Mineiro, depois foi ao Corinthians, não teve muitas oportunidades. Poderia ser o Rodriguinho, esse homem comprometido no meio de campo? Na verdade, as características eu acho que são muito semelhantes aos jogadores que tem, né? Só resta saber se a postura do Rodriguinho vai ser diferenciada. Porque, na verdade, é isso que faz a diferença hoje no futebol, um jogador mais aguerrido, que não dá hoje para jogar só com a bola no pé, como acontece com o Alan Ruiz e com o Max Rodrigues, né? Ainda mais com os jogadores, o Grêmio tirando, o Enders tirando o Edinho, que é o principal jogador de marcação do meio de campo do Grêmio. E aí com dois jogadores inoperantes na marcação, que é o Alan Ruiz e o Max Rodrigues. E o Riveiros e o Ramiro, que também eles marcam, mas não são aquele volante exatamente de contenção. E o Ramiro numa péssima fase técnica, é um jogador que eu gosto. Eu já tinha um pouco de restrição no início pela altura dele, né? Eu sempre gostei de um volante alto para ajudar na bola aérea defensiva, para chegar na bola aérea ofensiva. E o Ramiro não tinha isso aí, mas ele supria com a qualidade no passe e no arremate de média e longa distância. Fez inclusive vários gols pelo Grêmio. Mas ele vem errando muitos passes e não vem arrematando, então ele perde a principal característica que ele tem. Ele não contribui com a principal característica que ele tem, e ainda o Grêmio não tem altura, então já está começando, eu já começo a contestar a titularidade do Ramiro. O Riveiros, para mim, é um jogador incontestável naquele meio, porque ele faz bem as duas funções, mas eu acho que o Ramiro, o Alan Ruiz já mostrou que não é a solução, e além do Pará também, que já tem que começar a achar uma alternativa para ele, e o Erle, né, que o Grêmio precisa de um zagueiro urgente. Aí, o Bressan e o Erle, para mim, são no mesmo nível e não estão na altura do zagueiro que o Grêmio precisa, principalmente para disputar uma Libertadores da América. Mas a fase do Erle é terrível, né? Acho que até o Bressan entrando ali talvez melhore um pouco. Mas também é complicado a gente falar isso, que o Grêmio em 6 jogos na Libertadores levou um gol, né, Luciano? É que o Grêmio tem sido 2 diferentes, um na Libertadores bipolar, né? E um no Campeonato Gaúcho. Talvez isso seja uma questão comportamental dos jogadores, não saber assimilar 2 competições ao mesmo tempo. Mas eu acho que o Internacional é o adversário mais forte de todos esses que o Grêmio enfrentou, e o Enderson mostrou fragilidade como comandante técnico da equipe. Eu acho que ainda não é o momento. O pessoal fala em tirar o técnico, eu acho que ainda tem que dar, eu acho, um crédito para ele, que ele teve o mérito de montar aquele futebol vistoso que a gente viu antes dos Grenais, mas que com a ausência do Luan acabou se perdendo. Só que ele também está tendo uma inabilidade aí para achar o substituto do... Eu, sinceramente, eu não saberia hoje, porque eu não vejo no grupo do Grêmio um atleta com condição de substituir o Luan. E o Grêmio vai ter uma chance de treinar, vamos dizer assim, né, para esse jogo da Libertadores, que é a estreia no Campeonato Brasileiro, final de semana, com portões fechados em Santa Catarina contra o Atlético do Paraná. Será que ele já vai vir com alguma mudança? Não, eu acho até que eu ouvi falar hoje que vai com um time misto, porque é o seguinte, o jogo foi transferido para Florianópolis em virtude da briga, né? Da briga, e também pela questão da arena lá da Baixada, que ainda está em finalização. Eles têm jogado no campo do Paraná, na Vila Capanema, mas aí pela interdição. Só que como o jogo foi mudado em última hora, o Grêmio não conseguiu o voo, o Grêmio vai ter que voltar de ônibus, olha só. Então o Grêmio tendo um jogo importante na quarta-feira, vai ter que voltar de ônibus, uma viagem que dura aí de 7 a 8 horas. Então é muito provável que o Grêmio vá com um mistão aí, e dando prioridade para a Libertadores. Então não vai dar para tomar como base esse jogo contra o Atlético Paranaense para fazer teste. É verdade, né? O Grêmio que ainda tem para essa posição o Gianderetti, que acabou não sendo utilizado no Clássico, mas todo mérito também para o Abel Braga, né? Que soube ler os 2 jogos, né? Foi o que faltou para o Enderson, né? O Enderson, quando foi amarrado, ficou de braço cruzado. O Grêmio tomou 3 gols em 12 minutos e ele não soube o que fazer. E o Abel já nos 2 intervalos, tanto na arena, né? Quando ele tirou quando ele sacou o Jorge Henrique, colocou o Alan Patrick, inverteu os lados ali do D'Alessandro e do Alan Ruiz,
e aí achou o time titular naquela mudança. Então o Grêmio acabou colaborando com o acerto de time do Internacional, né? Que foi naquele momento que entrou o Hernando também e assumiu a titularidade. Eu acho que esse é o time titular do Internacional que deve seguir para o Brasileiro. Então todo o mérito para o Abel, que soube fazer a leitura do jogo, um treinador experiente, vencedor, que conhece bem aqui a terrinha, né? Então já tem mais títulos estaduais conquistados aí em Grenais. Então todo o mérito para ele e para o grupo do Internacional. Esse meio de campo do Inter também, que não é um meio campo de velocidade, mas tem muita técnica, né? Com Alan Ruiz, com Alex, com Alan Patrick e o D'Alessandro. É um meio de campo movediço que criou enormes dificuldades para o time pesado do Grêmio no meio. Perfeito, Luciano. Nosso tempo já está estourando, né? Quando o papo é bom, o tempo passa correndo. Parabenizamos mais uma vez o Internacional e sua torcida pela conquista. E lembrando que no final de semana já inicia aí mais uma batalha, mais um campeonato brasileiro. O Inter jogando aqui contra a equipe do Vitória da Bahia, no Beira-Rio, né? Agora parece que conseguiram rapidinho a liberação do Beira-Rio. E o Grêmio, o Luciano Rio aqui do meu lado, né? Não estou sendo irônico, estou sendo realista, né? Porque quando foi pro Grenal... Mas tem um aspecto aí que é importante citar. Eu acredito que daria até para ter o Grenal ali no... Porque não é inadmissível, por exemplo, a Brigada Militar não conseguir conter 1.500 torcedores. Faz um bretezinho ali, encaminha os torcedores, depois acompanha até o Estádio Olímpico, que seja. Como sempre foi feito, né? Embora tenha digamos assim, material bélico, assim, que a Brigada estava chamando em torno do Beira-Rio, acho que a Brigada teria capacidade de controlar isso. É que agora no jogo contra o Vitória não tem torcida rival, né? Isso ameniza um pouco, que é quase o caso do jogo contra o Peñarol na inauguração. Né? Mas é igual, como diria aquele narrador, né? Profundamente lamentável. Luciano Gasparini, muito obrigado pela presença. A gente volta a se falar aqui no Esporte na TV na próxima segunda-feira ou na quinta, né? Já que ele gosta de vir na quinta também. Muito obrigado, Luciano. Não sei se nessa quinta, depois a gente tem que confirmar aí durante a semana se vai ter em virtude do feriadão. Verdade. Mas se tiver que vir, virei, né? E não vai reclamar, né? De repente, agora de azul aí numa vitória do Grêmio. Pode ser, né? Pode ser. Vamos ver. Vamos torcer pela dupla Grenal aí no final de semana. Uma boa noite a todos, né? E amanhã eu volto aqui com o Luiz Tavares para falar bastante também de dupla Grenal e de futebol amador. Uma boa noite a todos.